Meus pais gritaram no Natal: estamos expulsando as pessoas inúteis da família. Você é o primeiro. Estamos expulsando as pessoas inúteis da família. Você é o primeiro. Meu irmão, Eric, zombou, com uma taça de vinho na mão como se fosse o dono do lugar. Meus pais não contestaram. Minha irmã riu e disse: a única coisa para a qual você serve é o seu dinheiro. Pode fazer um pix para a gente enquanto vai embora. Eu olhei para todos eles. Minhas mãos não tremeram. Minha voz não falhou. Eu simplesmente disse: perfeito. Então comecem a arrumar suas coisas, porque esta casa é minha. Dava para ouvir o som dos garfos batendo na porcelana. Eu tinha comprado a casa apenas uma semana antes, à vista. Não era uma mansão, apenas uma casa clássica de 5 quartos que reformei discretamente nos últimos 6 meses. Deixei que eles organizassem a reunião de família aqui, porque queria ver até onde iriam agora que pensavam que eu não tinha mais nada para dar. Acontece que foram bem longe. Eric tinha sido filhinho de ouro desde o nascimento. Eu paguei o MBA dele, cobri o aluguel da minha irmã por 3 anos. Quando o negócio do meu pai faliu, transferi $68 mil para a conta dele sem fazer perguntas. E a minha mãe? Ela dizia que eu devia minha vida a ela, mas no momento em que parei de dar, me tornei descartável. Esta noite era um teste. Deixei que pensassem que eu ainda estava quebrado, ainda me reconstruindo depois de pedir demissão daquele emprego tóxico em uma startup. Usei meu moletom velho. Cheguei tarde. Até levei um bolo de supermercado. E foi aí que eles atacaram. Mas o que eles não sabiam era que cada centímetro desta casa, cada cadeira em que estavam sentados, era minha. Agora cansei de ser útil. Eu estava pronto para ser honesto, e o que viria a seguir mudaria tudo. O rosto de Eric caiu primeiro. Você está brincando? Ele murmurou. Não, respondi, caminhando até a lareira onde eu tinha guardado a escritura da casa, totalmente registrada em meu nome. Olha o nome no documento. Eric. Ele o pegou com os dedos trêmulos. Observei-o passar os olhos pelo papel como um homem procurando esperança em uma página que já estava perdida. Então minha mãe se levantou com a voz tremendo de falsa autoridade. Você nos enganou. Deixou a gente se mudar para cá, não disse nada. Olhei bem nos olhos dela. Você tem razão, eu não disse nada. E esse é o único motivo pelo qual vocês foram legais comigo nos últimos 2 meses. Eles não sabiam que eu planejava esse momento desde o dia em que me disseram que eu era apenas uma carteira com pernas. Mudei-me para o outro lado do país, construí uma empresa do zero e mantive tudo em segredo. Usava roupas baratas, dirigia um carro velho, fingi ser pobre só para ver quem eles eram quando eu não tinha nada para oferecer. Agora eu sabia. Você nos usou? Minha irmã disparou. Isso é manipulação. Manipulação. Ri baixinho. Vocês venderam a minha bicicleta de infância no Facebook Marketplace quando eu não conseguia pagar o aluguel na faculdade. Silêncio. Ninguém negou. Esta casa era o meu recomeço. E hoje à noite, eu estava zerando o jogo. Vocês têm até sexta-feira para arrumar as malas, disse eu. Eu até pago o caminhão de mudança. Marcos, meu pai, finalmente falou, com a voz baixa. Você não pode expulsar o seu próprio sangue. Não estou expulsando, disse calmamente, caminhando em direção à porta. Só estou pegando o que é meu de volta. E ao sair da sala, ouvi minha irmã sussurrar algo que fez meu sangue congelar. Ele não sabe sobre o fundo de garantia. Parei na porta. Fundo de garantia? Virei-me lentamente. O que você acabou de dizer?
Minha irmã deu um sorriso cínico, como uma criança pega com um doce roubado. Ups! Eric tentou disfarçar. Não liga para ela. Ela só está sendo dramática. Mas algo se instalou dentro de mim, como a peça de um quebra-cabeça que finalmente se encaixava. A forma como minha mãe me disse uma vez: algumas coisas são resolvidas de forma diferente com o Eric. A vez em que meu pai disse: aquela conta é para emergências, não para você. Como eles sempre eram evasivos quando eu perguntava sobre o testamento da minha avó depois que ela faleceu, eu achei que a vovó tivesse deixado algo para todos nós, disse olhando para eles. Ela mesma disse isso antes de morrer. Para de revirar o passado, minha mãe rebateu, mas o pânico em sua voz a entregou. Passei por eles e fui direto para o escritório onde meu pai guardava papéis antigos. Não pedi permissão. 10 minutos depois eu encontrei uma cópia do testamento. Um parágrafo selava tudo. Um fundo no valor de $187 mil deve ser dividido igualmente entre meus netos, Marcus e Eric Hamilton. Meu nome estava lá, claro como a luz do dia. Eu nunca vi um centavo. Meu estômago revirou. Eles tinham mentido por anos. Deixaram-me sangrar por esta família, pagar suas dívidas, cobrir mensalidades enquanto guardavam a minha herança trancada, aquela que minha avó havia deixado especificamente para mim. Saí do escritório com o testamento na mão e o coloquei sobre a mesa. Ninguém disse uma palavra até que eu falei. Vocês não acabaram de perder a vida mansa. Olhei para cada um deles. Vocês estão prestes a perder tudo. Eles nem tentaram negar. Meu pai ficou ali sentado, com os olhos fixos no testamento, como se o papel o tivesse traído. A voz da minha mãe falhou. Não era. Não era o momento certo, Marcos. Você estava sempre longe, fazendo as suas coisas. O Eric precisava de ajuda. Ele estava passando por dificuldades. Dificuldades? Disse com a voz baixa. Você quer dizer largar a faculdade 3 vezes? Começar 5 startups fracassadas com o dinheiro da vovó, enquanto vocês me diziam que não tinha sobrado nada? Minhas mãos estavam tremendo, mas não de raiva, de autocontrole. Vocês usaram meu luto, eu disse. Sabiam que eu não faria perguntas. Eu confiei em vocês. Eric se levantou. Não é como se você precisasse do dinheiro. Você está bem agora. Eu explodi. Bem? Eu dormi no meu carro por 6 meses, Eric. Comi macarrão instantâneo no estacionamento de um posto de gasolina enquanto você postava fotos em Cancún. Eu construí tudo o que tenho sem um centavo desta família porque vocês roubaram o meu ponto de partida. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Peguei meu celular, abri o rascunho de e-mail que tinha escrito na noite em que suspeitei que algo estava errado. Aquele endereçado ao advogado do inventário da vovó. Vocês têm 48 horas, disse enviando a mensagem. Se esse dinheiro não for devolvido com juros, vou abrir um processo por fraude, quebra de confiança e entrar com acusações criminais contra os 3. Minha mãe sussurrou algo sobre família. Eu ri. Isso deixou de ser uma família quando vocês começaram a me tratar como um banco que podiam assaltar sem consequências. Enquanto eu subia as escadas para arrumar as coisas deles, Eric gritou: Você acha que é melhor do que nós? Eu nem me virei. Não, respondi. Eu sei que sou. Eles acharam que eu estava blefando até que o advogado do inventário ligou para eles. 2 dias depois, recebi uma mensagem de voz do meu pai, gaguejando, vacilando, implorando para resolvermos isso em família. Nós cometemos erros, filho, mas isso não precisa nos destruir. Mas já era tarde demais. O advogado confirmou que o fundo havia sido acessado ilegalmente.
A diretriz original da vovó era clara, e o desvio. Isso era fraude comprovada. O tribunal cível seria o caminho mais fácil. Processos criminais eram uma opção muito real agora. Eu tinha mais uma cartada. Convidei todos para se reunirem comigo, não em casa, mas em uma sala de reuniões no escritório de advocacia. Quando chegaram, estavam vestidos como se fossem a um funeral. Acho que, de certa forma, estavam. Não puxei conversa, apenas abri uma pasta e deslizei uma folha de papel sobre a mesa. Eric leu e empalideceu. Você vai fazer a gente pagar tudo de volta? Até o último centavo, afirmei, com 5% de juros. E vocês vão assinar esta confissão registrada, admitindo o que fizeram, ou o promotor recebe o caso amanhã de manhã. Minha mãe parecia querer chorar. Meu pai parecia querer socar a parede. Eric parecia querer sumir. Eles assinaram. Quando terminou, eu me levantei. Estou vendendo esta casa, disse. Vocês têm 48 horas para arrumar as malas e ir embora. Todos olharam para cima. Mas para onde nós vamos? Minha irmã perguntou. Eu sorri. Deem um jeito. Vocês são espertos, não são? É por isso que nunca precisaram de mim. E com isso, deixei-os no silêncio que eles costumavam usar como arma contra mim. A casa ficou silenciosa depois que eles saíram, silenciosa demais. Caminhei por cada cômodo, não para relembrar, mas para retomar o que era meu. Cada parede, cada tábua do piso, cada marca na porta guardava ecos da zombaria deles. Eu não estava sofrendo pela partida deles. Eu estava limpando o ar da presença deles. Uma semana depois, a placa de vende-se foi colocada. As propostas surgiram mais rápido do que o esperado. O bairro era bom, a casa era sólida, mas para mim era mais do que uma propriedade. Era a cena de um crime. Enquanto a papelada avançava, mudei-me para um apartamento alto no centro da cidade, pequeno e minimalista. Comecei a dormir melhor, a respirar mais fundo, a rir de novo. Então vieram as ligações. Minha mãe, primeiro, em mensagens de voz chorosas. Estamos morando em um hotel de beira de estrada. O orgulho do seu pai não deixa ele pedir ajuda para sua tia. Depois, Eric, perdi o último investidor para a ideia do meu aplicativo. Só preciso de um empréstimo temporário, cara. Quebra essa galho. Por fim, meu pai, nós te criamos. Não se vira as costas para o próprio sangue. Foi aí que percebi que eles não tinham aprendido absolutamente nada. Então, fiz a minha jogada final. Enviei-lhes um cartão de Natal, sem dinheiro, sem presente, apenas uma foto. Era eu em frente ao meu novo apartamento, segurando a escritura, sorrindo com cada centímetro de liberdade nos meus pulmões. No verso escrevi: obrigado por me fazerem forte o suficiente para nunca precisar de vocês. Marcos. Eles tinham me colocado no papel de fardo, mas eu me tornei o construtor. E agora estava construindo um legado para o qual eles nunca seriam convidados. 3 meses depois, recebi uma ligação da minha antiga vizinha, a senhora Harper. Ela era gentil, uma das poucas pessoas que já me tratou como algo mais do que uma carteira ambulante. Marcos, seus pais, eles estão morando a 2 quarteirões daqui agora, em um porão alugado. Vi seu pai ontem em uma loja de R$1. Não disse nada. O que havia para dizer? Minha família sempre acreditou que eu era descartável, uma peça de reposição na máquina deles, o cara que pagava e depois calava a boca. Eles nunca imaginaram que eu estava documentando tudo em silêncio.
as assinaturas falsificadas, o abuso emocional, a exploração. Eu não queimei pontes, eu simplesmente as reconstruí em uma direção que eles não podiam seguir. Certa manhã, entrei no café embaixo do meu novo prédio. A barista sorriu. Bom dia, Marcos. O de sempre? Assenti, e então eu a vi sentada no canto. Érica, minha melhor amiga de infância, a única pessoa que uma vez sussurrou: "Você merece coisa melhor", quando ninguém mais ousava dizer. Ela se levantou, com os olhos arregalados. Marcos, oi. Ela olhou para mim como se visse todas as batalhas que lutei, todas as noites que passei acordado tentando consertar o que eu não tinha quebrado. Você parece livre. Sorri, porque eu sou. Sentamos, conversamos. E pela primeira vez em anos, não senti que precisava explicar o meu passado. Ela já sabia e, mesmo assim, ainda estava ali. O capítulo com a minha família tinha acabado, mas talvez, apenas talvez, um novo estivesse começando. E este não seria construído sobre culpa ou obrigação. Seria construído sobre escolha. Aconteceu exatamente um ano depois, no mesmo dia, na mesma hora, recebi uma mensagem de texto da minha mãe. Sua irmã está doente, ela precisa de dinheiro. Por favor, ajude. Sem pedido de desculpas, sem assumir responsabilidade. Apenas o mesmo padrão. Disfarçar a prepotência como emergência. Olhei para a mensagem por um longo tempo. Depois, abri a gaveta da minha estante, aquela com a etiqueta antes. Lá dentro estavam as cópias das assinaturas falsificadas, das contas esvaziadas e a carta que escrevi, mas nunca enviei. Reli aquela carta agora. Uma linha se destacou. O dia em que você me vir como algo mais do que o seu caixa eletrônico será o dia em que eu poderei atender a sua ligação. Dobrei-a, fechei a gaveta e sorri, porque eu não estava mais com raiva. Eu não estava destruído. Eu tinha passado pelo fogo, sim, mas também tinha aprendido a construir algo sobre as cinzas. Uma semana depois, fui convidado para palestrar em um evento de liderança. Ao subir no palco, olhei para a plateia. Centenas de rostos, nenhum deles da família, mas cada um deles torcendo por mim. Érica estava na primeira fila. Ela moveu os lábios dizendo: "Orgulho de você." Assenti, pois eu também estava orgulhoso, não porque tinha me vingado, mas porque tinha escrito uma nova história. Uma onde o amor não era condicional, onde o valor não era medido em presentes ou obediência, onde a liberdade não era conquistada, era retomada. Por isso, quando as pessoas perguntam como encontrei a paz depois do que eles fizeram, eu digo isso: eu não lutei contra eles, eu os superei. E quando eles finalmente perceberam, já era tarde demais para me alcançar.